Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Manual do Cross e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os padrões de movimento do 26.2, a segunda prova do CrossFit Open. Então a gente tem aqui o documento da CrossFit. A gente começa o treino com 80 pés de dumbbell overhead walk lunge. 80 pés vão dar aproximadamente 24 metros. Depois 20 dumbbell snatches alternados. Um faço com a mão, com a outra e vou trocando as mãos a cada repetição. E 20 pull-ups. Balança e passa o queixo. A gente faz essa sessão, depois repete os dois primeiros movimentos, o overhead walking lunge e o dumbbell snatch, e aí o pull-up vira um chest to bar. Então tem que tocar o peito na barra na segunda parte do treino e na terceira, novamente a gente repete os dois primeiros movimentos e aí 20 muscle ups. Esse muscle up, quando não tem escrito nada na frente, é porque são nas argolas, tá? Então, ring muscle ups. Tempo limite 15 minutos. Dumbbell padrão para as mulheres 15 quilos e para os homens 22,5, que são 50 libras e 35 libras, né? Aí nós temos algumas versões adaptadas aqui, né, sugeridas pela CrossFit. 10 quilos para as mulheres e 15 para os homens, para teens e scale, né? E aí a troca do ginástico também para jumping pull-up e chest to bar, a sequência. Temos algumas outras versões na versão foundation do treino também, beleza? Aí cada box costuma ser organizado da sua própria forma aí. A gente começa com o dumbbell no chão, você pega o dumbbell, coloca em posição de overhead e aí vai mandar os walking lunge. As seções, né? As pernas ali que a gente chama, são 20 pés. Então vão dar aproximadamente 6 metros, 6 metros e 10. Então eu vou e volto. Isso aí é uma parte completa do overhead walking lunge. Então contam como 4 repetições, né? Cada ida é uma repetição, você vai e volta, dão 4 repetições. Terminou, chegou na volta, manda 20 dumbbell snatches e aí 20 do exercício ginástico. E a gente repete isso duas vezes, trocando o movimento ginástico. O tempo para quando o atleta terminar a última repetição do ginástico, né? No caso aqui, esticar o braço no muscle up final aqui na versão RX. Aqui eles falam que o dumbbell tem que estar a pelo menos 5 pés de distância da barra de pull-up e das argolas. Então, 5 pés dá mais ou menos 1,5 m, né? Então tem que estar 1,5 m de distância por segurança e também pela regra aí, né? Para ficar igual para todo mundo. Aí aqui eles falam que desde que você cumpra os 80 pés em cada rodada, a distância do lunge pode ser menor do que 20 pés. Então se a pessoa quiser fazer os 80 pés ali dão 24, né? Se a pessoa quiser fazer de 4 em 4 metros 6 vezes, poderia também, tá? Só não pode ser maior do que 20 pés a distância. Aí cada atleta monta como quiser. E acho que aqui até para poder abranger todo mundo, se a pessoa tiver um box muito pequeno, não tiver um espaço legal para fazer o treino, conseguir fazer também, beleza? É, mas aí cada repetição do overhead lunge são 20 pés, né? Então, 6 metros ali. Que eles falam que o atleta não pode descer o dumbbell antes de completar esses 20 pés. Então, vai criar uma dinâmica toda diferente aí se a pessoa usar uma distância menor, né? Então, para facilitar, se conseguir, né? Uma distânciazinha ali de 6 metros, está tudo certo, 6 e 10. Não pode utilizar grip na hora do dumbbell snatch. Então, esse aqui é um detalhe importante, principalmente para quem for fazer mandando o vídeo para CrossFit, né? Ou de forma oficial ali. Você vai usar o grip ginástico para fazer a parte ginástica e pode acabar esquecendo de tirar o grip e virar o grip para trás ou algo do tipo na hora do dumbbell snatch. Então, a gente não pode usar o grip no dumbbell snatch, beleza? Desempate, tie break. Esse desempate só acontece se acontecer um empate, obviamente, né? Por repetições. Se os dois terminarem o treino e bater o mesmo tempo no relógio, aí é o empate. O tie break não conta. Caso a pessoa não finalize o treino e empate a quantidade de repetições, aí o desempate vai ser o tempo que terminou a última sessão de dumbbell snatch. Então, quem terminou a última sessão de dumbbell snatch mais rápido vai ficar na frente no desempate de um treino não finalizado. Se finalizar o treino, aí o resultado é seu tempo e acabou. Aí que mostra o padrão do dumbbell snatch, né? Sextavado, aí fala do peso, da dimensão do dumbbell, né? Fala das linhas, enfim. Padrão de material ali já, né? E aí vamos aos movimentos. Padrão do dumbbell overhead walking lunge.
Então, cada repetição começa com o dumbbell na posição de overhead, acima da cabeça, e com os pés juntos, né, ou paralelos aqui, que é o caso dessa figura 1. Quadril e pernas estendidos atrás da linha. Então, pessoa completamente esticada aqui com o dumbbell acima da cabeça. O dumbbell deve se manter na posição de overhead, acima da cabeça, e é necessário que você mantenha a pegada incompleta no dumbbell. Então, a gente vê nessa última figura aqui, ó, eu posso encostar a lateral da mão na cabeça do dumbbell. Eu não posso segurar o dumbbell pela cabeça, sabe? É diferente aqui, ó. O certinho aqui e o errado aqui, tá? Então, eu não posso descansar a cabeça do dumbbell na mão. Cada sessão deve ser completada com um braço. Trocando o braço no meio da sessão não é, trocar o braço no meio da sessão não é uma repetição válida. Então, eu não posso, vamos dizer que a distância dela seja daqui até aqui, ela não pode chegar numa repetição aqui no meio e trocar a mão, né? Então, tem que continuar da mesma mão. Só pode trocar depois que ela finalizar, passar a linha os dois pés, né? Aqui no caso. E aí ela pode descer o dumbbell e trocar, ou até mesmo manter o mesmo braço e voltar, tá? O joelho de trás, ele tem que fazer contato com o chão e em cada lunge, né? Depois retornar à posição completamente estendida, então, joelho e quadril, beleza? Não é necessário que você alterne os pés a cada repetição. Então, se uma pessoa quiser dar um passo, tocar o joelho no chão, subir e dar o próximo passo com o mesmo pé, ela pode, tá? Só vai ter que marcar a repetição, obviamente, né? Porque ela vai ter que trocar os pés ali. Nesse caso de repetir o mesmo pé. Se a pessoa não quiser marcar o movimento e ir alternando os pés, ela pode também, desde que ela estique completamente quadril e joelho ali, né? Perna. Uma repetição é acreditada quando o dumbbell está acima da cabeça, o quadril e os joelhos estão completamente estendidos e ambos os pés estão em linha, né? E tocando o chão claramente após a marcação. Então, pés em linhas é um do lado do outro após a marcação, beleza? Então, aqui que finaliza o seu movimento. Só aí que a repetição é válida. Qualquer no rep no meio dessa sessão, baixei o braço, apoiei a mão no joelho, pisei na linha e desci o dumbbell, comecei pisando na linha, qualquer no rep aqui no meio, a gente volta para fazer essa perna novamente. Então volta para trás da linha aqui na posição 1 e começa tudo de novo. Então são vai e volta, são 4 repetições. Então só vale a repetição depois que você conclui tudo junto os pés e o dumbbell acima da cabeça, passou os dois pés, espera o dia de dar a repetição, aí você faz o que quiser depois, descansa, troca o braço, enfim. Os atletas podem colocar o dumbbell, né, descer o dumbbell após as sessões de 20 pés. A sessão de 20 pés deve ser completa unbroken. Os atletas podem usar uma distância menor, né, que a gente falou ali no começo, só que cada repetição só conta após 20 pés. Os atletas não podem descer o dumbbell antes de finalizar a sessão, né? Então, descer o dumbbell aqui no meio, volta para o começo da linha ali. E os comuns, né? Descer o dumbbell antes da extensão completa de joelhos e quadril, que foi até o que aconteceu com o atleta no announcement, né? Na live da CrossFit. Ela terminou a sessão, só que na pressa ela já quis descer o dumbbell antes de colocar um pé um do lado do outro. Então ela foi descendo o dumbbell enquanto o outro pé chegava. E ela teve que voltar a sessão inteira que ela já tinha praticamente finalizado ali para fazer novamente, né? Então, se acontece com o atleta, imagina com nós, meros mortais do boxe, né? O dumbbell não pode tocar qualquer parte do corpo, além da mão, né? E não tocar o joelho no chão também é no rep, tá? Os no rep comuns. Além disso, né? Trocar o braço ou derrubar, descer o dumbbell no meio da sessão de 20 pés, né? Ou, essa aqui é legal também, ó. Não pode usar diversas camadas de joelheiras, né? Ou equipamento adicional, como joelheira de voleibol, por exemplo, para reduzir a amplitude do movimento, né? Então, você pode usar uma joelheira, não pode usar várias, nem joelheira de vôlei, né? Que tem aquele acolchoado ali para diminuir a distância que você percorre, tá? Então, não é permitido. Se o atleta receber um no rep, em qualquer momento, volta a sessão inteira de 20 pés. Segundo movimento, alternating dumbbell snatch. Dumbbell snatch. Então, alternating é uma mão de cada vez. Vou trocando as mãos a cada repetição. A repetição começa com as duas cabeças do dumbbell encostadas no chão. E aí eu levanto o dumbbell até a posição de overhead em um único movimento.
eu posso fazer um power snatch também, né? Então, um agachamento parcial para receber é, o dumbbell é permitido, mas não necessário, né? Então, faz se quiser. A repetição é acreditada quando tiver joelhos, quadril, cotovelos, todos completamente estendidos, né? Na posição final aqui de overhead. É a mesma posição que a gente inicia e finaliza o overhead lunge, é onde a gente finaliza o dumbbell snatch. O meio do dumbbell alinhado com ou um pouquinho atrás do seu corpo ali da linha média, né? Então, o dumbbell tem que estar acima da cabeça ou levemente atrás. A gente vai ver aqui uns no reps que o dumbbell não fica nessa linha, né? Os atletas devem alternar as mãos a cada repetição bem-sucedida e o dumbbell deve se manter pelo menos 5 pés de distância, né, do pull-up, da barra do pull-up e das argolas. Erros comuns: apoiar a mão no joelho ali, né, ou em outra parte do corpo para fazer o dumbbell snatch. Tocar somente uma cabeça do dumbbell no chão ou não tocar nenhuma das duas. Baixar o dumbbell antes de chegar na posição final, essa daqui, né? Então na pressa ali não estica tudo e já quer baixar para fazer a próxima repetição. Então no rep. Ou não colocar a posição em overhead, né? Deixar o dumbbell na frente da cabeça ali. Então tem que estar alinhado com o corpo ou levemente para trás. Erros adicionais aqui, né? A distância, né? Colocar o dumbbell muito perto da barra das argolas e usar o grip para fazer o dumbbell snatch também não é permitido, tá? Então não vamos usar o grip para fazer o dumbbell snatch. Se uma repetição, se rolar um no rep por qualquer razão, o atleta deve repetir a repetição começando com qualquer braço. Então, 1, 2, no rep, eu posso continuar trocando e mandando as repetições em sequência, só não vai contar aquela que eu tomei no rep, tá? Então não precisa, errei com a direita, então volta com a direita, não é necessário, tá? Pode ser com qualquer braço. Se quiser repetir, repete, mas não necessariamente você precisa mandar quem for árbitro, né? Não precisa voltar o atleta voltar para a mão que ele errou. Não, pode seguir a vida ali, só não conta a repetição. Próximo movimento é o pull-up. Suspenso, braço esticado, pezinho fora do chão, é a posição 1, né? Posição inicial. E aí tem que passar o queixo claramente, é bom dizer isso, ó. Claramente, o queixo tem que quebrar o plano horizontal da barra. Então, o queixo tem que estar claramente acima da barra, tá? Isso aqui é até legal de falar, que no curso de judge da CrossFit, eles dizem que é função do judge e do atleta manterem padrões bons de movimento, né? Então, não adianta ficar bravo com o judge se tá passando meio centímetro o queixo e o judge não viu, né? Então, também é obrigação do atleta deixar o movimento claro, tá bom? Qualquer estilo de pull-up é permitido, desde que os critérios acima sejam cumpridos, né? Braço completamente esticado, suspenso no ar e passar o queixo claramente no plano horizontal da barra. Erros no rep comuns: não esticar o braço entre uma repetição e outra. Esse aqui eu acho até difícil de conseguir fazer, né? Você descer da barra, só que ficar só até a metade e já puxar de novo, né? Num keeping pull-up é difícil fazer isso aqui. Talvez para quem faz strict ali e veio da musculação, talvez consiga fazer isso melhor, né? Mas ninguém vai fazer strict num treino desse. E não quebrar claramente o plano horizontal, aqui ele dá uma amostragem bem exagerada, mas a gente sabe que na realidade geralmente é uma coisa mais próxima, né? Mas enfim, não quebrar o plano horizontal no rep e aqui de novamente a distância ali do dumbbell pro pull-up e pra argola, né? Chest to bar, que é o segundo movimento ginástico, também começa do mesmo jeito que o pull-up. Corpo estendido, braço estendido, né? E pé fora do chão. Toca o peito e estende de novo para continuar as repetições. Qualquer pegada na barra também é permitida, como no pull-up. Supinada, pronada, do jeito que você achar melhor. E a repetição é acreditada quando o peito fizer contato com a barra. Qualquer estilo de pull-up é permitido desde que se siga esses critérios aqui. Então, keeping, butterfly, strict, qualquer coisa está valendo, tá? Jumping pull-up para essa situação RX não segue o critério, porque você não começa com o braço suspenso, você pula já dobrando o braço. Então, jumping pull-up ou jumping chest to bar não é a versão RX, beleza? Mas tem as adaptações aí no Foundations e no Scale. Erros comuns, o mesmo ali, né? Não estender o braço entre uma repetição e outra. Não fazer contato com o peito na barra.
ou o contato acima, né? Então, peito para CrossFit aqui no chest to bar é qualquer coisa abaixo do collarbone. Collarbone são as clavículas, né? Esses ossinhos que a gente tem aqui embaixo do pescoço. Então, daqui para baixo, qualquer coisa tá valendo. Então, a mulherada aí não precisa bater o seio, né? Que pode machucar, sentir dor ali. Então, daqui já tá valendo, né? Embaixo da clavícula já tá valendo. Só que aqui no exemplo, o erro comum é tá batendo o pescoço aí, né? A garganta. Então, tem que ser da clavícula para baixo, qualquer coisa aqui tá valendo para CrossFit. E tem que tocar, né? Que é o último exemplo aqui. Não tem chest to bar, Bluetooth nem Wi-Fi. Tem que encostar. E aí, o último movimento ginástico, o muscle up. A gente começa também com os braços estendidos, suspensos. E aí, eu tenho que entrar numa posição de dip, posição 2, e estender, beleza? Então, tem alguns detalhezinhos aqui que são os mesmos para o muscle up na argola, que tem também na barra, tá? Então, algumas pessoas não sabem. É até comum você ver vídeos na internet da galera fazendo glide keep ou algo parecido, entrando com o braço esticado no CrossFit, mas segundo a CrossFit, tem que ter um dip em todas as repetições de muscle up, tanto na argola quanto na barra, né? Então, o atleta deve passar por alguma porção de dip antes de chegar na posição de lockout, né? Que seria com o braço completamente esticado e travado. Então, tem que ter isso aqui, tá? Não é porque a pessoa não consegue entrar com o braço esticado. Os atletas conseguem, com certeza, entrar com o braço esticado, mas eles têm que passar por algum dip ali, tá bom? Então aqui eles falam, né? Keeping pode ser utilizado, mas up raise, swings, roll, esses movimentos de rolamento ou o pé passar da altura da argola para entrar na parte alta ali e outros movimentos ginásticos similares não são permitidos, beleza? Então o cotovelo tem que estender tudo e o ombro tem que estar diretamente acima ou ligeiramente à frente das mãos para finalizar o movimento. Então, outra coisa que é comum é o atleta fazer rápido, né, conectando os movimentos. Aí ele joga o calcanharzinho aqui para trás para esticar e já começa a descer antes do braço travar. A gente vai ver aqui embaixo, tá? Então, na hora de esticar o cotovelo, o ombro tem que estar em cima da mão ou ligeiramente à frente. Essa é a posição final do muscle up. Se não passar ali, não concluiu o movimento. No rep comum, braço flexionado no meio do caminho, mesma situação do pull-up e do chest to bar. Esse aqui é bem comum, o pé passar da altura da argola, né? No momento do keep, tá? Então, durante o balanço, no momento que você vai fazer a entrada, o pé não pode passar da argola. Obviamente, depois que você já chegou na posição de dip e quiser usar a perna para usar um keeping ali para ajudar no dip, você pode. O que não pode é na hora de fazer a transição para a argola, o pé passar da argola, tá? Então aqui é no rep também. É igual no bar muscle up, né? Se o pé passar da barra, no rep. Outro erro comum é não estender o braço completamente na posição final da argola. E esse aqui, que é o que acontece com alguns atletas, né? Na verdade, com a galera que já é mais avançada aí, que é estender o braço completamente, mas o ombro já está atrás da argola, né? Não está em cima da mão e nem na frente da mão. Então já está para trás. Então na pressa ali de já querer emendar o outro, a pessoa já começa a esticar descendo. E aí, se o ombro está para trás da argola e o braço esticado, no rep, beleza? Ah, e aí fala, né, daqueles movimentos diferentes não podem ser utilizados, tá? E aí uma versão scale, né, a versão adaptada, o que a CrossFit sugere aqui para o jumping pull-up e o jumping chest to bar, são 15 centímetros de distância no mínimo da cabeça da pessoa para a barra, né? Então, daqui ou é isso, ou é mais que isso, ou mais longe que isso, tá? Então é no mínimo isso. E aí o braço tem que começar estendido, pula, passa o queixo e desce, né? Ou toca o peito, se for o chest to bar. E aí, obviamente, né? Tocou na caixa, né? O braço tem que estender completamente para começar a próxima repetição. Igualmente um muscle up, um chest to bar ou um pull up suspenso. Erros comuns, novamente, né? Ó, cotovelo não esticou, queixo não passou, peito não tocou. São erros similares aí os ginásticos da versão prescrita. E aí nós temos a súmula aqui, né? Então, cada sessão do overhead é uma repetição, os 20 dumbbell snatches, terminou a sessão, anota o tie break aqui e a pessoa segue o seu WOD, né? Então, para quem for fazer de judge aí,
Toda vez que a pessoa terminar uma sequência de dumbbell snatch, você vai lá e anota o tempo para ficar de tie break caso aconteça algum empate na sessão da frente. Tudo bem? Então aqui a gente tem umas cargas aí e as versões das principais categorias. Beleza? No mais é isso, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, se inscreve no canal, por favor, e é isso. Até mais.